Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, capítulos 31 a 32. 13 de novembro de 1900. Vê as muitas misérias humanas, o rebaixamento e despojamento da Igreja, a mesma degradação dos sacerdotes. Depois de ter passado vários dias de privações amargas, tendo recebido a Santa Comunhão, no meu íntimo vi 3 crianças. Era tanta sua beleza e igualdade que pareciam os 3 nascidos de um mesmo parto. Minha alma ficou surpreendida e estupefata ao ver tanta beleza encerrada no círculo de meu interior tão miserável. E mais crescia meu assombro, porque via a estes 3 meninos como se tivessem na mão muitas cordas de ouro, com as quais se amarravam totalmente a mim e ligavam todo o meu coração a eles. Então, como se cada um tomasse seu lugar, começaram a discutir entre eles. Mas eu não entendia e não encontro palavras para poder repetir sua altíssima linguagem. Só posso dizer que, em um abrir e fechar de olhos, vi as tantas misérias humanas, a degradação e o despojamento da igreja, a mesma degradação dos sacerdotes, que, em vez de ser luz para os povos, são trevas. Então, toda amarga por estas cenas, tenho dito: Santíssimo Deus, dá paz à igreja, faz que lhe restituam o que lhe tiraram. Não permitas que os maus riam nas costas dos bons. E enquanto dizia isto, as crianças disseram: São arcanos incompreensíveis de Deus. Dito isto, desapareceram e eu retornei em mim mesma. Então aqui a Luísa tem uma visão das misérias humanas. Ela vê através também de uma luz que ela descreve ser incompreensível, onde 3 crianças iguais ali, como se tivesse nascido do mesmo parto, também com cordas de ouro, e amarravam totalmente ela a eles, e o coração dela ficava amarrado ao deles. E aí ela percebeu que eles conversavam, discutiam ali, estavam conversando entre si, mas que ela não compreendia o que eles estavam falando devido à altíssima linguagem que eles usavam, mas que num abrir e fechar de olhos ela pôde ver, perceber ali, compreender a miséria do ser humano, a degradação e o despojamento, até mesmo da igreja. Como que, se a gente pensar nessa realidade, a igreja militante, a expressão da igreja na Terra, que é a militante, ela é formada por seres humanos. O corpo místico de Cristo é formada por seres humanos. E o ser humano estando fora da vontade de Deus, o ser humano é miséria, o ser humano é degradante, está degradado, está desordenado. Então, não seria diferente essa expressão aparecer também isso na igreja. Embora a igreja seja uma instituição santa, porque ela provém de Cristo, é Jesus, é Deus que é a cabeça. E é o Espírito Santo que faz essa ligação entre a cabeça e os membros, o que faz essa ligação entre todo o corpo unido à cabeça é a ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que ficou com essa missão de guiar a igreja, de instruir a igreja, de revelar a verdade à igreja. É a missão do Espírito Santo, de santificar a igreja aqui na terra, enquanto corpo místico de Cristo, em vida, militando ainda, peregrinando sobre a terra. Mas como a maioria mesmo, não é absoluta, porque já tem os filhos da divina vontade espalhados pelo mundo, buscando essa fusão das vontades, muitos já vivendo nessa fusão das vontades, então não é 100%, mas boa parte, se não a maioria, estão nessa realidade degradante. E a Luísa viu essas misérias. E aí me lembro também que quando Nossa Senhora, ela
ela passou pela prova de entregar a vontade dela, a vontade humana para Deus, ela viu, ele deu a ela a conhecer o homem quando foi criado na originalidade, com a beleza, com com todos os bens que o homem, quando foi criado, tinha, e depois com a queda, as misérias que vieram, toda a degradação, toda a desordem que ocorreu após a desobediência na vontade humana. E ela, por ter tido esse conhecimento, ela optou livremente, ela escolheu a vontade divina e colocou a dela amarrada no trono de Deus. Então a Luísa também tem essa experiência. Ele mostra em algumas vezes, mas é que ela está dizendo que num piscar de olhos, ela viu as misérias humanas e a degradação, enquanto que a igreja estava também nesse processo degradante, os sacerdotes, e tem muitos, infelizmente, muitos sacerdotes que estão nessa vida degradante de estar mais no mundo do que dentro da realidade espiritual, está mais fora do que dentro, porque são aqueles que foram constituídos para serem pastores, para guiar, para cuidar do rebanho, e muitas vezes são lobos em peles de cordeiros. Muitos, muitos estão nessa realidade. Então, o que Jesus também falava na semana passada a respeito dessa purificação da igreja e revelando ali, tirando as máscaras de muitos sacerdotes para que antes de chegar ao ponto da purificação, é, é, da purificação mesmo ali intensa, de já estar revelado ali, de eles já estarem nesse processo fora, para poder terem a oportunidade de se arrepender, porque se eles estiverem dentro, vai ser mais difícil. E aí eles vão levar muito mais pessoas juntos. Então a gente vai entendendo que o Senhor, ele sabe de tudo e ele sabe o que está fazendo. E se ele trabalha ali para expor sacerdotes, para purificar a igreja através dos sacerdotes, ele sempre está trabalhando pelo melhor, não só pela igreja do qual nós fazemos parte, mas individualmente por cada alma. E ela reza ali pedindo a Deus para que essa realidade toda ali, a igreja seja preservada. Vai dizer: Santíssimo Deus, dá paz à igreja, faz que lhe restituam o que lhe tiraram, não permitas que os maus riam nas costas dos bons. A igreja é objeto de zombaria. Hoje em dia, as pessoas, muitos, zombam da igreja católica, do cristão católico, do cristão no geral, mas o católico é o mais atacado, é o mais ofendido, sendo que outras religiões de outros que não se confessam cristãos, eles não são alvo de perseguição, não são alvo de zombaria, muito raramente. Mas o cristão não. O cristão ali é realmente o alvo principal. Quando a gente lembra também da realidade do ateísmo, o que o ateu, que o ateu diz não crer em nada, mas ele crê porque senão ele não combatia. Então, eles não combatem deuses de outras religiões, eles combatem o Deus cristão, é o que eles combatem. Então, é triste a coisa. E aí, quando ela faz essa oração, eles vão responder. As três crianças vão responder para ela. São arcanos incompreensíveis de Deus. E aí eu fui pesquisar a palavra arcano, quer dizer segredos. São ali os segredos de Deus, são os mistérios de Deus, são essas realidades, esse trabalho incompreensível de Deus. Então, não adianta querer achar, Senhor, faz de outra forma, age diferente. Não, ele sabe exatamente o que está falando. Ele trabalha de forma misteriosa, incompreensível à mente humana, mas ele sabe exatamente o que está fazendo. E a gente precisa aceitar. E no dia 14 de novembro de 1900, a rainha mãe conforta Jesus, transporta para o purgatório, que ela vai para o purgatório. Então, esta manhã, ao vir meu adorável Jesus, me transportou para fora de mim mesma e me pediu um consolo às suas penas. E eu, não tendo nada, disse: Meu docíssimo amor, se estivesse a rainha mamãe, poderia reanimar-te com o seu leite, porque eu não tenho outra coisa que misérias. Nesse momento veio a Santíssima Rainha e eu imediatamente lhe disse: Jesus sente a necessidade de um alívio. Dá-lhe o teu docíssimo leite para que fique aliviado. Então, nossa amadíssima mamãe lhe deu seu leite e meu amado Jesus ficou aliviado. Depois, dirigindo-se a mim, me disse: Eu me sinto confortado. Também você se aproxime dos meus lábios e beba dessa parte, desse leite que recebi de minha mãe, para que possamos ficar ambos reanimados.
Assim o fiz, mas quem pode dizer a virtude daquele leite que saía a borbotões de Jesus e que continha tanta que parecia uma fonte imensa, que embora bebessem todos os homens, não diminuiria em nada. Depois disto, giramos um pouco pela terra e em um lugar parecia que estavam pessoas sentadas ao redor de uma mesinha que diziam: haverá uma guerra na Europa, e o que será mais doloroso é que será produzida por parentes. Jesus escutava, mas não dizia nada a respeito disso. Por isso, não estou segura se acontecerá ou não, sendo os julgamentos humanos mutáveis, e o que hoje dizem, amanhã desdizem. Depois transportou-me para dentro de um jardim onde sobressaía um edifício grandíssimo, como se fosse um mosteiro, povoado de tanta gente que era difícil contá-lo. Meu adorável Jesus, à vista daquela gente, se virou de costas e se abraçou a mim, pondo sua cabeça apoiada em meu ombro junto ao pescoço e me disse: minha querida, não me faça vê-las, senão sofreria muito. Também eu abracei-o e, aproximando-me de uma dessas almas, ao menos diga-me quem são. E ela respondeu: somos todas almas purgantes, e nossa libertação está condicionada à satisfação daqueles piedosos legados que deixamos a nossos sucessores. E como não se satisfazem, nós estamos obrigados a estar aqui, longe de nosso Deus. Que pena é para nós, porque Deus é para nós um ser necessário, do qual não podemos prescindir. Sentimos uma contínua morte que nos martiriza no modo mais impiedoso. E se não morremos, é porque nossa alma não está sujeita a isso. Assim que sofredores como estamos, sendo privados de um objeto que forma toda a nossa vida, imploramos a Deus que faça sentir aos mortais uma mínima parte de nossas penas, privando-os do que é necessário à manutenção da vida corporal, a fim de que aprendam por sua própria conta como é doloroso estar privado do que é absolutamente necessário. Depois disto, o Senhor levou-me para outro lugar, e eu, sentindo compaixão por aquelas almas, disse: como, ó bem bom Jesus, ó meu bom Jesus, viraste o teu rosto daquelas almas benditas que tanto suspiram, enquanto bastava só fazer-te ver para que ficassem livres das penas e ficassem beatificadas. E ele, minha filha, se eu me mostrasse a elas como não estão de todo purgadas, não teriam podido sustentar minha presença, e em vez de lançar-se entre meus braços, confundidas se teriam retirado, e não teria feito outra coisa que aumentar meu martírio e o seu. É por isso que eu fiz assim. Disse isso e desapareceu. Nossa, que lindo, meu Deus. Aqui é importante essa revelação do purgatório, que a Luísa, depois aqui, é extenso o capítulo, mas ali Jesus vem, sofredor, ele quer ser aliviado, ela chama pela mãe, e a mãe vem, dá o leite a ele se alivia, depois compartilha com ela um pouco do leite para os dois ficarem aliviados, e aí vão fazer essa, essa viagem e vão num outro lugar lá, e depois eles chegam no lugar que ela entende lá, que ela pergunta e eles dizem que são almas purgantes, ou seja, estão no purgatório, mas Jesus fica de costas. Ele diz: não me faça vê-las, senão sofreria muito. Eles sofreriam e Jesus também sofreria. Elas porque não poderiam suportar a presença majestosa de Deus e Jesus por vê-las nesse sofrimento, porque estão unidas. Se a gente pensar que a igreja, nessas três manifestações, que é a militante, a purgante e a triunfante, é uma igreja só. É uma igreja só. Mas, porém, nesses três estados, e que o estado de purgação, eles também estão unidos são membros do corpo de Cristo, estão unidas a Cristo. Porque todas as almas estão unidas a Cristo, foram unidas desde a eternidade, mas ali no momento da encarnação, todas foram concebidas juntas com Jesus. Então, todos nós estamos unidos a Ele. E para Ele é um sofrimento ver o sofrimento das almas que lhe pertence, essas que já estão lá, que já estão com a salvação garantida. É muito mais doloroso ainda, porque enquanto está aqui na Terra, muitas almas aqui na Terra vão se perder. Vai ser dolorido para o Senhor, mas ele respeita a liberdade. Mas aquelas que estão
No purgatório, elas são de Deus já. Elas não saem mais de Deus. Elas já estão garantidas. O acesso à pátria celestial, o acesso à visão beatífica já está garantido, só é questão de tempo, só é questão da purificação, de passar pela purificação. Então, o Senhor sofre por causa dessa purificação que eles estão passando, porque Ele está nelas também. Então, ela abraça ele ali e, e aí ela se aproxima de uma pessoa lá e pergunta, e essa pessoa vai responder: somos todas almas purgantes e nossa libertação está condicionada à satisfação daqueles piedosos legados que deixamos a nossos sucessores. Olha só, a libertação de almas lá no purgatório está condicionada a que aqueles que ficaram na terra, ou seja, os sucessores, os filhos, a genealogia que ficou na terra, satisfaçam aquilo que eles não fizeram. Então, olha quanto que é importante. Uma vida que temos que viver aqui, que ela não é só a nossa vida em si, mas ela também é uma vida de satisfação daquilo que aqueles que nos antecederam não deram a Deus. Não deram a Deus. Meu Deus, isso é muito grande. E como não se satisfazem, nós estamos obrigados a estar aqui. Então, como aqueles que estão na terra continuam da mesma ou pior ainda aqueles que já foram, por isso que eles precisam continuar lá no sofrimento, na purgação. E ficam longe de Deus, estar aqui longe de nosso Deus. Eles estão próximos, mas estão longe. Que pena é para nós, porque Deus é para nós como um ser necessário, do qual não podemos prescindir. Então, lá eles já têm essa consciência de que eles não podem prescindir de Deus, que Deus é a fonte da vida deles, que Deus é necessário, que eles já têm essa consciência da necessidade de Deus, o que é diferente aqui na Terra, porque muitas e muitas almas não têm essa consciência da necessidade de Deus e de que precisa de Deus. E lá eles já têm essa consciência. Então, por isso eles sentem uma contínua morte que martiriza e que é o modo mais piedoso, porque eles não podem morrer, porque já estão no estado da alma. Então, lá eles têm essa consciência de que que é Deus é necessário, que Deus é o que eles precisam, porém eles não podem ainda gozar desse bem por causa dessa realidade da purificação que ainda precisam passar. Então é um sofrimento impiedoso é um sofrimento de morte, porém eles não morrem porque já estão no estado de espírito e o espírito não morre, a alma não morre. E se não morremos é porque nossa alma não está sujeita a isso. Assim que sofremos como estamos, assim que sofredores como estamos, sendo privados de o objeto que é toda a nossa vida. Então, eles sofrem porque eles são privados do necessário à vida deles. Eles estão em espírito, a alma sabe que o que é necessário para que ela viva é Deus, e elas estão privadas de Deus. Então, imagina. Elas sabem do que é necessário, elas sabem do que é, o que é essencial para a existência delas, porque elas são almas espirituais já desencarnadas, já estão mortas, o corpo já morreu, ficou na terra, elas estão num estado espiritual que não morre mais, e o que dá vida à alma é Deus, e elas estão privadas de Deus. Então, é como se elas morressem, mas sem morrer, morrer sem morrer. Então, esse é o sofrimento do purgatório, morrer sem morrer, porque está privada do alimento substancial, do alimento necessário, da substância da vida da alma, que é Deus. E aqui na Terra, por que que elas... Olha só que interessante. E aí o que elas fazem? Elas imploram a Deus que faça que os mortais aqui na Terra, ou seja, que nós que ainda estamos na Terra, peregrinando, militando, possa sentir um pouco das penas deles quando Deus priva do necessário à manutenção da vida. Então, quando vem os flagelos, os castigos, as fomes, as pestes, e o homem toca ali aquilo que é necessário, ele precisa comer, precisa se alimentar, mas falta o alimento, ele está passando necessidade daquilo que é necessário para a subsistência dele, ele sente falta. Então, para que nessa falta do necessário para a subsistência, o homem possa buscar a Deus, que é o necessário à vida de verdade, a vida verdadeira, que é a vida da alma. Então, olha só o interessante aqui de que as almas do purgatório pedem para que Deus faça isso, para que as almas aqui sintam ainda enquanto estão vivas que o bem necessário, que o que elas precisam, que nós precisamos é Deus. Então, privando-se daquilo que é necessário à vida corporal, aprendam o que
e se deem conta, né, por conta própria, se deem conta o quanto é doloroso estar privado do que é absolutamente necessário. Quer dizer, nós podemos ficar de um dia para o outro sem nos alimentar, mas a nossa alma não pode ficar de um dia para o outro sem Deus, senão morreria. E a alma não morre. É um morrer sem morrer. E depois ele levou ela para um outro lugar e ela, sentindo compaixão por aquelas almas, disse: Como, ó meu bom Jesus, viraste o teu rosto daquelas almas benditas que tanto suspiram, enquanto bastava só fazer-te ver para que ficassem livres das penas e ficassem beatificadas? E ele vai dizer para ela: Ah, minha filha, se eu me mostrasse a elas, como não estão de todas purgadas, não teriam podido sustentar minha presença, a santidade de Deus. Em vez de lançar-se em meus braços, confundidas, elas teriam se retirado e não teria feito outra coisa que aumentar meu martírio e o seu. Então, olha só, se ele, enquanto a alma não estiver purificada, ele não pode se mostrar, porque elas não, ao verem a majestade de Deus, essas almas ainda no processo de purificação, elas se dando conta da miséria que elas ainda têm, que precisa ainda passar pelo processo de purificação, elas, em vez de se lançar, nossa, eu sou miserável mesmo, eu preciso desse bem, e se lançar para o bem, elas se precipitariam e se retirariam, e aí aumentariam, ou seja, elas se fechariam na miséria, por estar diante da beleza, por estar diante da majestade, por estarem diante da divindade, se fecharia na miséria, porque saberia que não pode tocar a majestade de Deus, se fecharia na miséria e causaria mais sofrimento ainda ao Senhor. Então, Deus é extraordinário, sabe exatamente o que faz. Então, ele falou, é por isso que eu fiz assim. Então, ele não só faria elas sofrerem, ele próprio sofreria e a Luísa também sofreria, porque ele está nela, ela está nele. Então, é um mistério muito grande. A gente precisa se dobrar diante dos mistérios, diante desses arcanos de Deus, desses arcanos incompreensíveis, desses mistérios incompreensíveis de Deus, de todo esse mistério incompreensível à mente humana. E pedir a graça, Senhor, expanda a nossa inteligência, a nossa memória e move a nossa vontade para desejar mais e mais e mais e mais ser purificada aqui na terra para te ver. Assim que a gente fizer a passagem, a gente já te vê imediatamente e já ficar contigo sem precisar ter que ficar te vendo de costas, mas te ver frente a frente, Senhor. Amém, Fiat.